Na sua casa, Eustáquio, são 10 filhos ou mais? São 10. Quem é o primogênito? Você, Eustáquio, primogênito. Muito bem. Então, os 10 são vivos e os pais também. A coisa mais linda deve ser quando essa família está toda reunida, né? Não falta ninguém, os pais estão lá, o filhão primogênito está lá, os demais filhos estão lá. Uma família reunida em torno de uma mesa, sem celular na mão, uma mesa farta, frango assado, um pernilzinho assado, um arroz à grega. O que mais? Essas comidas que o povo faz, né? Enfim, mesa farta, não é uma coisa bonita? Agora imagine só, vamos falar em tese, que a morte tivesse levado 2 ou 3 irmãos seus. Sempre que se reunisse a família toda, ele fala assim, poxa, todo mundo reunido, aí a lembrança, não, mas faltam 3 que morreram. Ficaria uma coisa ruim, não ficaria? Ou imagine que 3 morreram, 7 estão vivos com os pais, mas tem 2 desses 7 que estão brigados com os pais. Portanto, não foram ao jantar. Não ficaria uma coisa, não estaria completa. E tem ainda um terceiro que não está brigado com os pais, mas está brigado contigo, e portanto, porque você vai, ele também não vai. Não tem esse negócio de família? Nunca estaria bom. Agora, imagine que quando Deus criou o homem, Adão não o Adãozinho lá correndo no jardim, Adão é humanidade. Deus, quando cria Adão, ele pensa em humanidade. O próprio nome Adão quer dizer humanidade. Então, quando Deus cria Adão, Deus está gerando uma grande família. Uma grande família. Uma família, porque Ele é o Pai e nós somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. E por mais que haja outros seres inteligentes, pelo menos é onde nós podemos entender na Escritura, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso não é dito de outros seres. De todo modo, vamos então nos restringir no nosso mundo. Essa grande família sofreu um grande problema. Por causa do pecado que entrou no mundo, entrou também a morte. A morte é um problema, é um mal que atinge a humanidade. E esse pecado que entrou também causou muita inimizade entre as criaturas, os filhos e o pai. E os filhos foram embora da casa do pai. E os filhos criaram inimizades entre si. Olha no que deu. O mundo que a gente vive é um mundo de inimizades. E até a suposta amizade que tem entre os homens não é amizade. Porque a verdadeira amizade é querer profundamente o bem do outro. E a maioria das amizades que existem é quando alguém se aproxima do outro querendo o seu próprio bem. Não é assim que acontece? Tanto é que quando o outro frustra a sua vontade, a amizade esfria, vai acabando, dá inimizade por qualquer coisa. A gente que é inimigo por causa de R$10. Misericórdia, né? Que amizade barata e sem futuro essa, né? Por causa de R$10 ficaram inimigos. Bem, então imagine só a miséria que o mundo entrou de inimizade. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele sabia que o pecado entraria no mundo. Ou não sabia? Ué, Ele é onisciente. Mas era a vontade de Deus, diretiva, Ele desejou que fosse assim? Não. Ele assumiu o resultado quando deu ou decidiu dar aos homens livre arbítrio. Quando Ele dá ao homem a liberdade. Pastor, eu não creio em livre-arbítrio. Você me desculpa, eu não creio. Você não crê em livre-arbítrio e o homem usou do arbítrio para poder se afastar de Deus. Então isso é o quê? Porque se o homem não tivesse livre-arbítrio, teria se afastado de Deus? A vaca se afastou de Deus? O bode, o cavalo pecou? O pecado é fatalmente o resultado de uma escolha do homem. Mas Deus sabia disso. Quando Deus deu ao homem liberdade, não vou falar livre-arbítrio para não te ofender, mas quando Deus deu ao homem liberdade ofende menos, né?
Ele sabia que o homem usaria essa liberdade para se afastar dele. Ele sabia disso. Só que, sabendo disso, ele também tem um plano para resolver esse problema. Então, o crente é uma pessoa que, no meio dessa bagunça do pecado, das trevas, ele entendeu, puxa, Deus está lá no princípio, olhando longitudinalmente. Eu percebo que Deus tem uma vontade em relação ao seu filho, mas que essa grande família se desestruturou em razão do pecado. Há muita miséria, morte, dor, lágrima e muita violência, mas que Deus está indo para o momento em que essa inimizade será vencida, o mal será vencido, o pecado será vencido, todas as coisas vão convergir para o filho. Por que vão convergir? Porque um dia elas foram centrifugadas dele, elas se afastaram dele, e a obra de redenção vai fazer com que essas coisas voltem para o seu eixo, voltem a gravitar em completa harmonia em torno daquele que é o eixo de todas as coisas. Aí o crente, percebendo isso, ele fala: então eu vou caminhar na direção do cumprimento da vontade do Pai. E para que você caminhe em direção ao cumprimento, você tem que amar o filho como o Pai o ama. E quando você ama o filho, então você deseja a sua presença. E quando você ama o filho, você deseja a vontade do coração dele, ser como ele, caminhar como ele caminhou. E aí você vai caminhando naquela direção. O crente, ele tem no coração uma esperança. Essa esperança pode ser traduzida por uma angústia. Peraí, é esperança ou é angústia? A esperança de que um dia a vontade do Pai será realizada. Mas enquanto não chega, e porque eu sou um ser do tempo, e no tempo eu sofro essa angústia, porque não chega esse dia. Conforme a Bíblia diz, que a criação sofre angústia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ora, aguardar a manifestação dos filhos de Deus não é esperança? Sim ou não? Quem aguarda não tem esperança ou não? Mas sofre o quê? Angústia, porque esse dia não chega. Então o crente, ele tem fome e sede de justiça. Então o crente, ele chora. Então o crente, portanto, ele é um pacificador, porque ele sabe que tudo converge para a grande pacificação. Então ele primeiramente é pacificado com Deus, e agora ele é pacificado com os homens, e ele se torna um instrumento de pacificação, conduzindo vários homens a essa mesma paz, a essa mesma reconciliação. Aí mais uma vez, pregar o evangelho não é um projeto de igreja, não é um programa de ano. Esse ano vamos fazer um programa evangelístico assim. Não, pregar o evangelho é a coisa mais natural que há no coração de um crente que teve a visão do supremo propósito de Deus, porque ele é um pacificador. Ser um pacificador é ser primeiramente pacificado com Deus, segundo, pacificado consigo mesmo, terceiro, pacificado com os homens, quarto, se torna um instrumento de pacificação de todos os homens para com Deus. Então, em todo momento, esse crente pacificado, que chora, que tem angústia, que tem esperança, que tem fome e sede de justiça, ele vai estar sempre conduzindo as pessoas para aquele dia, para aquela pessoa, para o cumprimento da vontade do Pai.